Existe um carro icônico na indústria do cinema que está presente em diversos filmes de Hollywood. Essa estrela, raramente protagonista, foi o Ford Crown Victoria, aparecendo em mais de 700 filmes e séries mais de 10 mil vezes. Apenas citar o nome do carro jamais vai ser o suficiente para a maioria das pessoas lembrarem qual carro estou falando. Agora, se eu pedir para alguém tentar lembrar aqueles sedãs amarelos usados em táxis nos Estados Unidos e Canadá, e também eram largamente utilizados como viatura de polícia, certamente a maioria vai lembrar do carro na hora. Para falarmos do Crown Victoria, precisamos voltar mais de 40 anos atrás na história da Ford, no final da década de 70, mais especificamente no ano de 1979. Ford Crown Victoria, assim como vários modelos de carros americanos, não nasceu Crown Victoria, ele se tornou Crown Victoria. Nesse ano, a Ford começou a usar a plataforma Panther, Pantera traduzindo para o português, nos modelos LTD e nos modelos Marquis, a sua falecida subsidiária Premium Mercury, que situava acima da Ford e abaixo da Lincoln, tanto na qualidade de construção como no preço, semelhante ao posicionamento da Oldsmobile para com as marcas da General Motors, começava com Chevrolet, Pontiac na base e Oldsmobile no meio, Buick e Cadillac acima. Apesar de nunca ter sido um carro de porte pequeno, tanto para os padrões americanos e ainda menos para os brasileiros, o Crown Victoria não era considerado um carro grande, os chamados de full size no mercado norte-americano. Ele fez parte do verdadeiro início do downsizing dos carros americanos. A geração LTD montada sobre a plataforma Panther foi diminuída para o tamanho médio, permanecendo até o fim de sua produção. Para não confundir vocês, vou organizar os lançamentos que culminaram na origem, no sucesso e até o fim da produção do modelo. Vou organizar como se fosse uma linha do tempo. Em 1979, começou a linha LTD e Marquis. Era constituído de sedãs de 2 e 4 portas e wagons. As motorizações eram bem conservadoras. Os tradicionais V8 Small Blocks, como é chamado os V8 de cilindrada e tamanho menor no mercado americano. Os motores disponíveis eram os famosos Windsor, de 4.9 litros alimentado por carburação, esse produzindo míseros 129 cavalos, considerado de pouca potência até mesmo para a época, apesar da época em si ter essa característica. E também tinha a versão mais apimentada, que tinha 5.8 litros produzindo 142 cavalos. No ano de 1980 foi a vez da Lincoln utilizar a plataforma Panther, o que já era esperado, mas o pulo do gato foi o lançamento nesse mesmo ano da versão mais luxuosa do LTD, chamada Crown Victoria, o que alavancou as vendas do modelo. Em 1981 foi oferecida uma motorização não tão desejada, a de 4.2 litros, ainda V8, que produzia meros 120 cavalos, que na minha opinião era mais útil lançar uma versão com motor V6 de alta cilindrada do que uma V8 um pouco mais fraca. No 4.2 se tornou a motorização de entrada nos cupês e sedãs da linha LTD. Em 1982, a Ford passou a oferecer uma versão com motor 5.8 produzindo 165 cavalos de potência, porém era exclusivo das viaturas de polícia, seguindo assim a tradição americana das viaturas quase sempre em serem mais apimentadas do que as versões civis. No ano de 1983 foi a vez da linha LTD receber uma das inovações mais importantes do mundo automotivo no século XX, a injeção eletrônica de combustível. A
Apesar de ser arcaica a injeção monoponto, que uniu o lado ruim da carburação com o lado ruim da injeção eletrônica em um só mecanismo, apesar de inicialmente problemático, conseguiu se provar eficiente e necessária, quase aposentando de vez os carburadores no final da década de 80, mas não pelo motivo da eficiência, e sim pelas exigências de redução de emissões de poluentes, já que a injeção eletrônica permitiu o controle maior das misturas de ar e gasolina, assim controlando a estabilidade dos níveis de emissão, já que o sistema de injeção eletrônico é autorregulável. A versão injetada do LTD produzia apenas 1 cavalo a mais de potência, porém com tempo de resposta um pouco mais lenta, característico dos sistemas monoponto. No ano de 1986, a montagem do LTD mudou para o Canadá, mais especificamente para a província de Ontario, na planta de St. Thomas, que permaneceria até a morte do já clássico Crown Victoria. Assim como vários carros americanos, o LTD conseguiu atravessar a década, permanecendo sem grandes mudanças, apenas com leves alterações na linha, como o relógio digital sendo item de série em 1987, tornando o facelift de 1988, a introdução da injeção multiponto de 1986, a extinção das versões duas portas e o Wagon, as mudanças mais radicais na linha LTD. Falando em mudança radical, talvez a mudança mais radical na história do Crown Victoria ocorreu no ano de 1992, com o lançamento do primeiro Crown Victoria propriamente nomeado, com carroceria e interiores novos, já em um design mais aerodinâmico, mais compatível com a década de 90. O seu design foi inspirado em seu irmão menor, o Ford Taurus, mostrando mais uma vez que o carro não seria sinônimo de inovação e sim de carro conservador. Um novo desenho composto de linhas mais arredondadas e contínuas em seu exterior, com seus característicos faróis, lanternas finos e largos, davam uma aparência ainda maior para um carro que já era considerado full size para a época. Isso que os grandes sedãs americanos praticamente terminaram de morrer na década de 90. No pacote de mudanças não poderia ficar de fora o motor novo, mas que, assim como o design, também já não era uma novidade. 4.6 V8, dessa vez com eixo de comando no cabeçote ao invés no bloco, com injeção eletrônica multiponto, produzia 190 cavalos de potência na versão mais básica, 210 cavalos nas versões com escapamento duplo, mas utilizadas pela polícia. Apesar da potência maior, sua performance era menor do que seu irmão mais leve, mesmo tendo a relação peso-potência melhor, pois sua dirigibilidade era consideravelmente pior, devido à maciez na suspensão, que fazia o carro dançar na curva. O 4.6 foi o motor que equipou o Crown Victoria até o fim de sua produção no ano de 2011. Até o final da década de 90, poucas mudanças ocorreram. As mais marcantes foram algumas mudanças estéticas, como a grade em 1993 e posteriormente em 1995, o airbag do passageiro como item de série em 1994 e o painel de instrumentos novo em 1995. No ano de 1998 veio a segunda maior mudança estética do modelo, que tomou a sua última forma conhecida e provavelmente a mais reconhecida por todos. A mudança veio primeiro no Mercury Grand Marquis, mais uma vez o Crown Victoria sendo um carro nada inovador. O novo design trouxe mudanças consideráveis, como o nariz mais alto e a eliminação do terceiro vidro lateral. No ano de 2003 ocorreu mudanças no chassi e suspensão, sendo utilizada uma nova geometria na suspensão dianteira, amortecedores monotubo e outras mudanças nos braços de suspensão dianteira e na caixa de direção, que foi retrabalhada se tornando pinhão e cremalheira. Em 2007 foi fechada a planta de produção de Wixom, Michigan. Toda a plataforma Panther passou a ser produzida somente na planta de St. Thomas. A maior mudança ocorrida na linha Crown Victoria foi o fato de que a partir de 2008 o carro encerrou as vendas para o grande público, passando a ser vendido apenas para frotistas. Os civis ainda podiam ter acesso à versão mais refinada do carro, o Mercury Grand Marquis. Foi no dia 15 de setembro de 2011 que saiu o último Crown Victoria fabricado, da linha de produção de St. Thomas, um modelo civil destinado à Arábia Saudita. Como não teve nenhum modelo para substituí-lo até então, alguns departamentos de polícia chegaram a fazer estoque do carro.
Em 2017, o Departamento de Polícia de London, uma cidade da província de Ontário, no Canadá, a última remessa do Crown Victoria intacta foi colocada em serviço, se tornando um dos últimos em ação. Entre 2011 e 2016 foi possível encontrar bastante Crown Victoria veterano de policiamento, às vezes ainda com o Police Pack Page ainda instalado, obviamente que sem sirene e Geoflex, mas ainda com grades para-choques, suportes para rádio e outros equipamentos policiais, a tradicional luz de busca exterior e o mais importante, os motores, suspensão e transmissão, especialmente calibrado para as versões de polícia, que até hoje é bastante cobiçado pelos fanáticos pelo modelo. O Crown Victoria foi um modelo tão barato de se manter que um departamento de polícia nos Estados Unidos, se não me engano em Los Angeles, tinha uma ferramenta feita sob medida para desempenar o chassi do carro, que é do tipo escada. À medida que os anos vão passando, o Crown Victoria vai sendo aposentado e em breve não restará mais unidades em serviço. Ele está cada vez mais sendo utilizado em projetos pela América do Norte, para drag racing e até mesmo para track day. O Crown Victoria jamais será esquecido e vai ser para sempre um dos carros mais icônicos não só da Ford, mas também da história da indústria automobilística norte-americana. Esse foi mais um vídeo, finalmente estou de volta com o canal Autolistas. Deixa o seu like, compartilha, siga nas redes sociais que tá aí na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!